Olá, esse é o terceiro vídeo da série sobre aquisição que eu estou fazendo aqui no canal. Então, como comunicar as características dos materiais adquiridos para os fornecedores? A ISO 22000 estabelece que antes de comprar, sejam preparadas especificações que digam para o fornecedor aquilo que realmente quer ser comprado, aquilo que vai ser comprado e o que vai ser, o que precisa ser controlado para garantir que não esteja sendo adquirido um material com perigo. Um perigo que o processo muitas vezes não vai dar conta de resolver de modo satisfatório. Então, aqui eu vou me socorrer então na ISO TS 22002, parte 1 da indústria, de boas práticas para a indústria, que dá uma definição sobre especificação de material. Então ela diz que é uma documentação detalhada que descreve ou enumera os parâmetros, incluindo as variações admissíveis e as tolerâncias mínimos e máximos, que são necessárias para alcançar um nível definido de aceitabilidade de qualidade. Lembrando que a segurança de alimentos é um componente da qualidade, certo? Então, geralmente, o que se vê, o que se faz para atender isto? Documentos como fichas técnicas, e existem diversas formas de fazer, pode ser uma ficha técnica única, por item adquirido, por tipo de item, por família de itens, ou esses modelos de ficha técnicas podem ser variáveis, podem ser, já vi feitos através de tabelas também. Tudo depende de como vai ser o uso. Deve-se lembrar que essas especificações elas têm envolvimento, tem assim dois principais propósitos. O primeiro deles é comunicar aos fornecedores o que está sendo comprado, o que o fornecedor quer, o que o cliente quer comprar. Segundo, ela serve também para auxiliar o pessoal de pesquisa e desenvolvimento a fazer os projetos de produto, porque uma vez que se tem um material especificado, com fornecedor aprovado, já é meio caminho andado. E muitas vezes se pode aproveitar esse processo que já ocorreu na empresa, que já passou pelo crivo do pessoal da qualidade, que já passou por uma validação de amostra, enfim, já foi aceito, já foi analisado, já foi aceito e muitas vezes é bastante útil aproveitar aquilo que já foi aprovado e liberado. Ou então fazer um novo processo. Nada impede, na verdade isso é obrigatório, só agiliza o processo. Então, eu diria até que um terceiro propósito seria alimentar, embasar a análise de perigos de materiais no contexto do estudo APPCC. Mas aqui eu até digo que o melhor é andar em conjunto com o estudo APPCC, porque na análise de perigo já são levantados todos os parâmetros biológicos, químicos e físicos capazes de causar um efeito adverso à saúde, e quando eles são levantados lá na tabela de análise de perigos, esses itens podem ser transportados para as especificações, para essas fichas técnicas que serão usadas na comunicação oficial formal com o fornecedor. Então, vai haver uma interligação disso. Então, são esses os três principais propósitos de documentar as especificações dos materiais. Mas qual é o conteúdo dessas especificações? Né? Então eu vou me socorrer aqui com a norma ISO 22000, que ela dá no requisito, a ISO 22000 de 2006, ela dá no requisito 7331, e na versão de 2018 está no requisito 8511. São as mesmas, isso não mudou. Então ela pede que sejam descritas as características biológicas, químicas e físicas do material que está sendo adquirido. Essas características são bem descritivas. Se o material é líquido, é pó, como iríamos descrever isto? A composição a linha B é a composição de ingredientes formulados, incluindo aditivos e coadjuvantes de tecnologia. Então, quando eles são preparados, precisa dizer o que contém. Não é a formulação, não é entregar a formulação
do fabricante, mas é dizer o que contém, porque isto aqui pode implicar perigos e precisa haver garantias de que a legislação foi atendida, de que todos os critérios, todos os requisitos estatutários, regulamentares foram atendidos. Então precisa haver essa comunicação da composição do que contém um determinado item preparado ou ingrediente formulado como aditivo ou coadjuvante de tecnologia. Outro item, a linha C, é a origem. Então, na versão de 2006, 2005, não deixava isso muito claro, mas na de 2018 veio com uma nota explicativa. A fonte e a procedência. Então, a fonte pode ser animal, vegetal, mineral, fóssil, e a procedência é o local de procedência ou o país, porque às vezes, conforme o país, isso pode significar maior ou menor incidência de perigos. A linha D é o método de produção, porque esse, pela mesma razão, pode significar maior ou menor incidência de perigos. Por exemplo, uma enzima que abaixo de determinado grau de pureza ela pode vir contaminada com perigos. E acima de um determinado nível ela estaria livre desses perigos. A linha E, método de acondicionamento e entrega. Então, como o fabricante vai te entregar esse item? Se ele vai vir refrigerado, se ele tem que vir refrigerado e vai ser entregue à temperatura ambiente, ou numa embalagem íntegra. É óbvio, é o mínimo que se espera uma embalagem íntegra, mas muitas vezes encontramos avarias no transporte ou na entrega, enfim. A linha F, condições de armazenagem e vida de prateleira. Então, uma vez recebido esse item pelo cliente, como ele deve guardá-lo e qual é o seu prazo de validade. A linha G, preparação e ou manipulação antes do uso ou processamento. Então, ali que está o como prepara. Precisa diluir, precisa misturar com algo, precisa esperar, tem uma ordem de preparação, enfim, tudo isso o fabricante vai dizer. E a linha H, que é a mais importante de todas, são os critérios de aceitação relacionados aos perigos biológicos, químicos e físicos que podem conter nesse material. Que é diferente da linha A, que eu citei primeiro, que fala de características biológicas, químicas e físicas. Por isso que digo que na linha A, quando fala em características, é mais o objetivo de descrever o que está sendo comprado. E na linha H são os critérios de aceitação. O que significa isso? Passa ou não passa. Critério de aceitação é entra ou não entra, tem ou não tem. Então, atende ou não atende um determinado critério. Esses critérios de aceitação, eles vêm normalmente da legislação, vem de bases de dados de padrões para alimentos, como o Códex Alimentares, o FCC, o GECF, o OIV Codex para vinhos, requisitos de clientes ou até contratuais, literatura técnica, ou ainda, se nada disso existir, um estudo de validação próprio, com critérios válidos e baseados até em histórico próprio. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Então, uns exemplos, que seriam exemplos desses critérios de aceitação. Micotoxinas, toxinas fúngicas, são micotoxinas, toxinas de fungos. Por exemplo, aflatoxina em amendoim, ocratoxina A em vinhos e cervejas e cafés, remédios veterinários ou antibióticos no leite, bactérias patogênicas como salmonela. Então, salmonela, geralmente presença ou ausência. Por quê? Porque esses são exemplos de perigos que são critérios de aceitação, porque conforme for, eles não podem ser recebidos, porque o processo produtivo não vai degradá-los a um nível seguro. Então, eles têm que ser identificados na entrada e têm que ser barrados. Eles são tratados como o mesmo tratamento que como para pontos críticos de controle
no âmbito do processo produtivo. Aqui falando de materiais, então seriam aqueles materiais identificados pela análise de perigos como itens críticos. Os itens não críticos não precisa nada disso, basta critérios de preço, prazo e quantidade. Mas os itens críticos precisam atender os critérios de segurança, certo? Então, através das fichas técnicas ou das especificações desses documentos que vão ser previamente preparados, é que o cliente comunica ao fornecedor formalmente ou oficialmente aquilo que ele precisa comprar e qual é o nível de qualidade que ele precisa e que, através dos critérios de aceitação, não será recebido se estiver fora, ou enfim, não poderá, até tem casos em que é recebido, armazenado, mas não pode ser utilizado de jeito nenhum. O melhor é que nem entre, tem materiais que o adequado é que nem entrem, porque eles têm potencial de contaminar a instalação. Então, se não existe esse potencial, até pode ser recebido temporariamente, enfim. Não pode ser usado, de preferência abarrado, de preferência não recebido, devolvido. Então, é isso, gente. Deixa aqui teus comentários, dá o teu like, faça sua inscrição, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um beijo, até lá!